Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, como é que anda aí? Tudo bem, tranquilo. Na verdade, não somos só nós dois, temos também a presença ilustríssima do nosso doutor, Rafael Stern. Fala, Rafa, como andas? E aí, tudo bem? Agora sim, oficialmente. Oficialmente. Vamos fazer aquela introdução, porque a gente sempre que o Rafa vem, faz a introdução. Quando a gente foi falar do doutorado do Rafa, a gente fez a introdução também. Mas agora que o Rafa está aqui, vamos lá. Rafael acabou de terminar o doutorado no Instituto Weizmann, ligado à Universidade Hebraica de Jerusalém. Sempre participa aqui com a gente em questões do meio ambiente e vai estar com a gente também nesse episódio. Para o último bloco, ele vai estar falando com a gente em questões relacionadas ao meio ambiente e também no bloco anterior vai estar falando também sobre uma outra notícia quentíssima que agitou o cenário aqui em Israel. Bom, vamos então já, nessa quinta-feira, 10h30 da noite aqui em Israel, chuvosa. Tá chovendo aí, João? Choveu um pouquinho, agora parou. Eu tô chegando em Modena agora, eu vi caiu uma chuva aqui, mas enfim, tá de leve, 13 graus. Rafa, tá quente aí. Rafa tá no Brasil, tá quente aí, né, cara? Pois é, olha, tá quente, mas não tanto, né? Esse começo de ano no Brasil tá estranhíssimo, assim, as temperaturas mais baixas em 15 anos. Olha só, pois é, né? Coisas mudando. Vamos falar disso mais pra frente. Vamos então pro nosso primeiro bloco para a gente tratar do corona em Israel. É isso, gente. Nosso primeiro bloco não tinha como não ser corona. O bicho pegou de vez aqui em Israel. A gente comentou na semana passada que as expectativas eram de 50 mil novos contagiados por dia e chegamos aí a esse número. Já é o terceiro dia seguido, o quarto dia seguido que a gente passa dos 40 mil contagiados por dia e a tendência é que somente, há previsões inclusive de que cerca de 3 milhões de israelenses serão contagiados pelo corona no próximo período, né, no próximo período curto, e a gente tem uma série de questões aí, né? O país não está fechado, muito pelo contrário, tenta se manter tudo aberto, mas o que mais acontece é que a cada dia que passa, novas pessoas estão entrando em isolamento, ou por terem sido contagiadas, ou por terem tido contato, né, com alguém que estava doente, filas enormes para fazer exames. O governo vive mudando a política de um lado para o outro, o que fazer, teste rápido, teste de PCR, enfim, ninguém sabe mais. Quer dizer, a gente sabe, né? Mas enfim, aquela confusão que as especificações, né, as regras mudam quase 2 vezes por semana, então mudaram, a gente ficou meio perdido, e o que o governo fez realmente agora, né, João, foi jogar nas nossas mãos, jogar na mão da população a responsabilidade para se testar e continuar aí tendo convívio. Ou seja, se o cara é obrigado a fazer o teste, ele pode fazer o teste em casa, comprar um teste rápido e fazer em casa e, de acordo com o resultado, né, entrar em isolamento ou não entrar em isolamento. João, não é um tanto quanto complicado deixar isso aí à mão do cidadão, principalmente quando se trata de testes, né, que a cada dia que passa andam mais caros e mais difíceis de se encontrar, cara? Não, é um absurdo. O que está acontecendo aqui é um absurdo. Aí enfim, já peço perdão de antemão, que eu vou falar muito do Netanyahu esse podcast, né? Eu vou ter que comentar porque ele fez discursos importantes essa semana, não só discursos, também teve uma notícia importante sobre ele que daqui a pouco a gente vai falar. Mas enfim, o que acontece? Assim, a verdade é que o Ministério da Saúde e o governo, de uma maneira geral, eles estão mais perdidos que cego em tiroteio. E a cada 2 dias eles mudam as recomendações. Okay? A comunicação do governo ela é catastrófica, porque, enfim, o Yair Cherki, que é um jornalista do Canal 12, e a Noa Landau, que é do jornal Haaretz, os dois escreveram colunas parecidas. Na verdade, ele não escreveu coluna, ele disse isso no programa de televisão, né? E ela escreveu uma coluna no Haaretz dizendo que as recomendações não são complicadas, elas são simples de entender e são lógicas. O negócio é que não é o que a população quer escutar. E se é isso mesmo, eu não concordo. Né? Eu não concordo que elas são lógicas. Enfim, alguma lógica por trás tem, mas eu não concordo que elas são razoáveis. Agora, se fosse isso mesmo, ou se você acredita que é isso mesmo, no mínimo, a comunicação do governo ela é patética. Ela é tremendamente ruim. Né? E a prova disso é que a população, quando não está indignada com o governo, ela está rindo do governo. Né? Tem um meme rolando aí pelo WhatsApp, né, que é
que é aquele, enfim, tem uma explicação, né? Você faz o exame, se você está doente, não é vacinado. Aí é um quadrinho, né? Aí tem uma setinha. Fez o exame PCR, deu positivo? Sim, outra setinha. Não, deu outra setinha, enfim. E vai por aí. Tem um meme rolando por aí, que são todas as setinhas embaralhadas uma na outra, que não dá para você ver o que é o quê, porque ninguém entende nada. Eu acho que muita gente não entende nada, não porque as regras são muito complicadas, mas que o governo muda tanto as regras, que isso confunde as pessoas. E o governo toma decisões que não fazem sentido às vezes. Não que não fazem sentido do ponto de vista da realidade, né? Enfim, que não são razoáveis, mas que não fazem sentido do ponto de vista do papel do Estado. Principalmente se você considera que o ministro da Saúde, ele ao menos se diz, né, membro de um partido social-democrata, né, com uma política econômica que deveria estar à esquerda. E aí o que o discurso de Netanyahu é interessante é que ele está atacando o governo justamente por deixar a população mais vulnerável exposta e entregue. Ele está dizendo o seguinte: vocês não estão declarando um lockdown, mas metade da população já está vivendo um lockdown, porque com essa quantidade de contaminados, as pessoas elas estão tendo que ficar em casa de qualquer maneira, e vocês não estão dando nenhum subsídio ou nenhuma compensação para pessoas em insegurança financeira por conta da situação da corona conseguirem se sustentar. E ele tem toda a razão nisso. Ele ainda teria razão se ele tivesse acrescentado um ponto que o ex-diretor-geral do Ministério da Saúde, né, lá do início da corona, o Moshe Bar Simantov, disse no podcast do Ar essa semana, que é o seguinte: ele falou, o governo ele tem razão numa coisa, ele disse, a gente fechou os céus no início da Omicron para poder ganhar tempo. E realmente ganhou tempo. O Omicron demorou mais para entrar em Israel do que na Europa. Né? Na verdade, já foi dos primeiros países que teve casos, mas foi dos últimos, se você comparar com a Europa, os outros países tiveram explosão de casos muito antes de Israel. Muito antes, obviamente, dentro do contexto atual. Então ele falou, já ganhou esse tempo e fez o quê com esse tempo? Ele falou, deviam ter feito os estudos nas escolas em cápsulas, dividido os alunos, diminuído a concentração de pessoas, tomado algumas atitudes nesse sentido para que você pudesse usar a seu favor esse ganho de tempo. Porque o governo entende que o lockdown ele não ajuda, né? Não que ele não ajude, ele não soluciona o problema, porque o Omicron contagia muito mesmo que você faça um lockdown, o número de contagiados vai ser muito grande, e no momento que você libera as pessoas, elas vão se contagiar do mesmo jeito. Então, enfim, vários países da Europa, as pessoas já se renderam, a Espanha, pelo jeito, desistiu do que fazer. O governo entende, então, que não tinha como evitar, então que pelo menos você diminua o ritmo de contaminação, para que você não sature o sistema de saúde com as pessoas contaminadas, porque ainda que a Omicron seja menos grave do que as outras variantes, pelo menos a Omicron até agora é menos grave que as outras variantes, se você contamina 300 mil pessoas por dia, que é o que alguns especialistas dizem como cenário mais trágico no momento, a gente já chegou a 50 mil hoje, enfim, eles estavam prevendo chegar a 50 mil na semana que vem, então sabe-se lá quando é que vão chegar aos 300 mil. Então, você contagia 300 mil por dia, pelo menos, você satura o sistema de saúde, né? O número de doentes graves ele não está aumentando na proporção da Delta, mas em algum momento, com esse ritmo, vai saturar o sistema de saúde. Tem hospitais que já abriram 2 unidades de tratamento de corona. Então ele diz o seguinte: agora você tem que fechar as escolas, não tem que fazer. Tem que mandar as pessoas para estudar longe, porque você não tomou uma decisão antes, tem que mandar. E eles não fecham as escolas. Só que as escolas fecham sozinhas. As escolas, eu estou de novo de quarentena. Né? Tipo, eu tive semana passada e estou de novo. Meus filhos voltaram para a creche, né? E um deles já entrou de quarentena de novo. E como aqui em casa é muito difícil separar uma criança de 4 anos e meio de outra de 2 anos, então ninguém, enfim, os dois ficam em casa. Okay? E na creche da minha filha, essa semana não teve ninguém positivo, eu tô com medo dela voltar semana que vem e ter que entrar de quarentena de novo. Porque basta um ali, eles não são vacinados, eles não têm idade para se vacinar ainda, então eles não basta um exame negativo. Okay? A gente comentou na semana passada que o governo optou pelo teste rápido, né? Só que o governo ele te obrigou a comprar o teste rápido, que não é barato. Ou seja, é uma política altamente elitista, que ele ao mesmo tempo que toma a decisão de não fechar o país, para não ter que compensar as pessoas financeiramente, eles também te obrigam a comprar o teste. Por quê? Porque o governo não tem teste suficiente para fazer em todo mundo, pelo menos o PCR. Né? Então eles usam um teste que é menos confiável, que é o teste rápido antígeno, okay? Confiam de uma maneira absurda que as pessoas vão fazer ele em casa e te obrigam a pagar. E aí as críticas foram tantas, né? Porque o ministro da Saúde está obrigando as pessoas a gastar dinheiro
para poder se testar, porque ele não quer que as pessoas fiquem em casa, ele não quer declarar que as pessoas vão ficar em casa, e aí eles tiveram que voltar atrás, e pelo menos o teste rápido voltou a ser de graça. Quem quiser pagar e fazer o teste rápido em casa, o governo acredita que você fez, ou seja, eu posso dizer que fiz, está tudo bem, né? Não tem como fazer uma fiscalização em relação a isso. E, enfim, é tudo uma bagunça. Então o governo ele não fecha as escolas, porque ele quer dizer que as escolas estão funcionando, ele quer dar esse direito, de dizer que a gente não fechou as escolas, mas no fim das contas, não só as escolas são fechadas, porque o tempo inteiro tem algum aluno, algum professor positivo que coloca a turma inteira de quarentena, como você expõe as crianças e os profissionais de educação à doença, ao vírus. Para as escolas fecharem do mesmo jeito. Então, em vez de você pelo menos evitar que as crianças se contagiem, pelo menos nessa quantidade, você vai lá e diz, não, está tudo funcionando normalmente, a gente pelo menos não fechou as escolas, que foi um absurdo que eu escutei o Nitzan Horowitz, ministro da Saúde do Partido Meretz, dizer hoje no rádio, num programa na Galei Tzahar, na Rádio do Exército. Dizer, não, mas olha só, a gente não fechou as escolas. Enfim, ele está achando isso bom? Isso não é bom. Isso é um erro, né? É um erro grave que ele está cometendo. Então, enfim, eu não sei se o governo vai cair por causa disso, mas o Bennett chegou a perder popularidade nas pesquisas feitas agora, o Nitzan Horowitz também, enfim, e na verdade é um ponto muito baixo do governo, como eles estão se controlando, porque o governo, a impressão que dá é que eles disseram, o governo tomou a decisão de que não tem o que fazer, as pessoas vão se contaminar, que elas façam teste rápido para a gente dizer que fez alguma coisa e usem máscara para dizer que fez alguma coisa, porque o que a gente está fazendo mesmo é pedir para que as pessoas se vacinem e comprar remédio para evitar um grande número de mortes, mas a contaminação a gente não vai mais evitar. E isso é um erro. Qualquer redução que você faça, ainda que não vai funcionar para que a onda não seja gigantesca, ou que para você evitar o contágio de muita gente, você diminui pelo menos o contágio. E você não só não satura o sistema de saúde, como você evita mutações, como você diminui a possibilidade de que pessoas tenham essa long corona, enfim, os efeitos colaterais da corona por um longo espaço de tempo, e por aí vai. Enfim, e ao mesmo tempo eu não posso não ir trabalhar, porque o governo não declara o lockdown, e eu não posso dizer o seguinte, eu não vou mandar meu filho para a escola porque é perigoso, porque eu não posso simplesmente não trabalhar. Então, o governo coloca todo mundo em risco nessa situação. Meus filhos têm menos de 5 anos, não podem se vacinar. Ah, mas a corona não é perigosa para crianças. Bom, hoje em dia, né, a curto prazo, realmente é muito menos perigosa, mas a longo prazo a gente não sabe. E eu preferia não expor meus filhos a isso, eu preferia não me expor a isso. E, para mim, é um grave erro cometido pelo governo israelense, que não toma atitude nenhuma. Não estou dizendo que tem que fechar tudo, tem que fazer um lockdown estilo chinês. Não estou nem dizendo isso, embora eu não acho que isso é uma opção ruim, não. O que eu estou dizendo é que, enfim, o problema que a gente está vendo aqui agora é que o governo não faz absolutamente nada. E finge que faz, né? E isso enfim, o governo consegue não decretar o lockdown, que é uma atitude, enfim, o lockdown ele é muito impopular, e ao mesmo tempo ser mais impopular que o governo que decretava o lockdown. Tá realmente uma situação absurda, né, cara? Ninguém sabe direito o que fazer, e esse negócio de deixar aí na mão das pessoas decidirem. Eu contei, né, o caso na semana passada em que um aluno meu ele ficou doente, eu fui avisado, informei aos outros pais, né, que as crianças que tiveram contato com ele, os não vacinados deveriam entrar em isolamento e os vacinados deveriam fazer o teste rápido. E o pai, antes da aula seguinte, né, eu pedi que os pais me mandassem o resultado do teste rápido, bem como o passaporte verde, né? E aí um dos pais falou assim, isso foi na terça-feira, a primeira aula tinha sido a primeira aula, né, quando eu fui informado que o menino tinha ficado doente, tinha sido no domingo, a aula seguinte ia ser na quarta-feira, então eu pedi para que na terça-feira para que os pais me mandassem os documentos e o resultado do exame. E aí um dos pais falou assim, não, ele vai fazer o exame só amanhã. Ou seja, o menino ele tinha tido contato com um doente de corona, o pai não fez o teste nele durante 3 dias e foi fazer o teste só depois. E durante esses 3 dias, caso o menino também tivesse sido contagiado, ele teria ido ao colégio, teria feito outras atividades, teria passado o vírus adiante. Ou seja, faz parte dessa bagunça aí que ninguém sabia o que estava acontecendo e também de uma determinada irresponsabilidade, né, dos pais que acabam deixando essa coisa muito bunda lelê aí e ninguém sabe aonde a gente vai parar. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para falarmos de outras notícias da política e questões internas aqui em Israel. Gente, a nossa primeira notícia desse bloco é sobre 4 israelenses que foram presas, acusadas de ajudar
o Irã em um caso aí de espionagem, só que aqui em Israel. Mais um, João, mais casos aí de pessoas ajudando o Irã. A gente teve aí recentemente o caso do cara que trabalhava na casa do Benny Gantz, né, que poderia estar passando informações privilegiadas para o governo iraniano, e agora a gente tem mais esse caso aí de espionagem, cara. Os caras estão aqui dentro, hein, cara. Eles estão, né? A gente sabe disso, como Israel está lá também. A espionagem é isso, né? Não dá para dar mole. Enfim, como é que é esse caso? Vamos só comentar para o nosso ouvinte. O caso é o seguinte: foram 4 mulheres israelenses que todas elas de origem persa, ou seja, iranianas, né, na origem, ou filhas de iranianas, ou com alguma ascendência, né? Enfim, ou até nascidas lá, que em algum momento vieram para Israel, que foram contactadas por uma pessoa que às vezes se dizia um judeu iraniano, às vezes se dizia um iraniano que morava no exterior e que era contra o regime e tal, e começou a pedir coisa para elas em troca de dinheiro e tal. Enfim, e elas, desde 2014, se não me engano, isso acontecia com parte delas, e elas faziam, né? Cada uma morava numa cidade, uma delas é daqui da cidade que eu moro, Kfar Saba, uma era de Jerusalém, uma era de Holon, e a outra, não me lembro de que cidade que era. Enfim, os pedidos eram tirar foto da embaixada dos Estados Unidos, do consulado dos Estados Unidos em Tel Aviv, tirar foto da residência oficial do primeiro-ministro, da vista que tem a sua casa, do passaporte delas e tal, né? Enfim, e elas entraram nessa, todas elas tinham situações financeiras complicadas, né? Que é fácil para ser recrutadas nesses casos. Elas estão presas desde novembro, você já tem 2 meses. Os primeiros, se não me engano, 20 dias, elas não tiveram acesso ao advogado, elas foram presas pelo Shabak, né, pelo Serviço de Inteligência Geral, da Serviço de Segurança Geral, que é a inteligência interna de Israel. Enfim, é um perfil das redes sociais que entrou em contato com elas e uma delas parece que não parava de chorar, que só repetia chorando que queria ver o neto, que tinha 47 anos, se não me engano, essa mulher e tal. E tem o marido de uma delas que também foi preso por ser cúmplice, porque ele levou uma delas para tirar uma foto, no caso, a da residência oficial do primeiro-ministro, né, em Jerusalém, a Balfour. Enfim, o Shabak descobriu isso, os advogados delas, os nomes delas não foram divulgados ainda, não sei se vão ser. Um dos advogados disse que claramente estão fazendo uma tempestade no copo d'água, que elas não sabiam o que estavam fazendo e que claramente elas não são nem agentes nem espiãs. São pessoas que não tinham a menor ideia do que estavam fazendo e não são elas o alvo, né? Enfim, que romperam um monte de direitos humanos para interrogar essas mulheres e tal. O Shabak tem o direito de fazer isso se a justiça deixar. A imprensa, mesmo que descubra, ela pode ser proibida de divulgar essa informação, né? Existe censura em Israel para determinados casos de segurança nacional, o país tem estado de guerra, né? Enfim, e eu acho que vai ter mais coisa para a gente descobrir, para a gente escutar sobre essa história dessas 4, enfim, chamá-las de agentes, eu não sei se é o correto, mas elas foram recrutadas de alguma maneira, né? Enfim, não sei se elas sabiam o que estavam fazendo. O Shabak diz que é muito claro que elas sabiam o que estavam fazendo, no mínimo elas sabiam que estavam traindo a pátria, que estavam fazendo para a segurança nacional, porque não era, enfim. Vocês têm noção de que quando um iraniano te pede para tirar a foto da embaixada dos Estados Unidos, algum problema tem aí, né? Enfim, um deles chegou a dizer que tinha sido rejeitado na audition da série Teherã, que a gente comentou aqui, algumas edições de podcast, que inclusive ganhou agora o Emmy Internacional de melhor série de drama, né? Que contou com alguns artistas iranianos e pediu o contato do diretor da série. E ela conseguiu o contato do diretor da série, porque o Projeto da Mulher conhecia o diretor da série de alguma maneira. E uma delas chegou a entrar em contato com a deputada Cat Street, do Likud, okay? E tentou conseguir dela algumas coisas. Algumas ela deu a Cat Street quando ela começou a perceber que a situação, nas palavras de Cat Street, que a situação estava um pouco estranha. Ela cortou o contato com essa agente, né, com essa espiã, essa recrutada, chame do que quiser, e, enfim, e denunciou, né? Se o Shabak já sabia disso ou não, a gente não sabe, mas enfim, essa é a história de espionagem da semana, né? Não sei se a gente vai ter mais acesso a mais informações sobre o caso, mas não deixa de ser curioso. Sim, o Irã está aqui, e eu tenho a impressão de que a gente vai escutar outros casos parecidos no futuro não muito distante. Vamos ver o que vem pela frente aí nessa questão Israel-Irã. Bom, a próxima notícia desse bloco, ela é sobre a lei da cidadania. Vou fazer uma super rápida recapitulação. Falamos disso há alguns meses. Acho que foi a primeira, se não uma das primeiras crises que esse governo enfrentou. É uma lei que ela, na verdade, impedia
a unificação de famílias, né? Israel não reconhecia o casamento entre cidadãos árabes que vivem em Israel, né? Cidadãos árabes israelenses, são cidadãos de Israel, com pessoas da Cisjordânia, com palestinos da Cisjordânia, e dificultava, né, que essas famílias fossem reunidas, ou seja, a gente tinha vários e vários casos de famílias em que um cônjuge vivia em Israel, o outro vivia na Palestina, e viviam assim por anos. Né? Eles apresentavam processos para que a família fosse reunificada. Israel muitas vezes não, na grande maioria das vezes, não permitia, e essa lei aí ela caiu, né, ainda já durante esse governo, porque o governo não tinha maioria para aprovar a lei, precisaria da oposição, que não ajudou, e agora a Suprema Corte falou que o governo é obrigado a reconhecer todos os casamentos que antes eram proibidos dessa lei. João, uma lei que gerou essa, como eu falei, né, uma crise aí na coalizão, uma lei que, na verdade, em impacto demográfico, né, a gente falou disso lá no período, é muito pouco, né, porque os casamentos também não é que milhões de palestinos casem com milhões de cidadãos árabes israelenses, né, eu acho que a gente falou que são cerca de 3 mil, se eu não me engano, o que é muito pouco falando, não coloca em risco a maioria judaica dentro do Estado de Israel, e agora o governo vai ser obrigado a reconhecer esses casamentos. A ministra, né, a Ayelet Shaked, que, enfim, não aceitou a lei, ela queria de qualquer maneira aprovar a lei, não conseguiu, tentou fazer um novo projeto de lei agora e não conseguiu apoio. O Ram disse, a gente já deu apoio para você antes, tentou negociar com a oposição, não chegou a um acordo, e enquanto essa lei não é costurada, as famílias já tinham entrado com o pedido tem tempo, ela estava empurrando com a barriga, e a Suprema Corte disse, você não pode mais ficar de sacanagem, você vai ter que começar a fazer isso, não tem lei, não tem mais o que fazer. E, enfim, agora eu quero ver se ela vai obedecer a Suprema Corte. Meu palpite é que sim, mas ela ainda vai fazer um drama nisso aí. Eu mantenho a minha previsão que quando esse governo, se ele cair esse ano, não, se ele cair, eu acho que quem vai derrubar o governo vai ser a Ayelet Shaked. Vamos ver se eu estou certo ou não, mas eu acho que ela aí é o calcanhar de Aquiles. Eu acho que ela não vai deixar o Yair Lapid assumir depois que o Bennett sair da rotação. Ela vai arrumar alguma coisa ali para tirar a felicidade do Yair Lapid, né, cara? Bom, ele vai ser primeiro-ministro de qualquer jeito, né? Resta saber se vai ser como o primeiro-ministro, vamos dizer assim, no cargo totalmente, ou como um primeiro-ministro num governo de transição. Vamos ver o que eu acho que eu acho que ela, se o governo cair antes da rotação, não vai ser ela que vai derrubar. Se cair ali no período da rotação, vai ser ela que vai derrubar. Vamos ver. Vamos à próxima notícia do bloco, que ela é sobre o nosso queridíssimo ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está sendo julgado e está tentando aí chegar num acordo para não ser preso. É isso mesmo, João? Pô, ele é uma ameaça à democracia, o cara fez uma série, isso é uma ameaça à democracia. Bom, não sou só eu que estou falando, inclusive o Mandelblit, né, o procurador-geral, já falou isso uma vez. A gente tem uma série de questões aí envolvendo casos de corrupção, favorecimento e tudo mais. São casos que colocariam qualquer, né, deputado ou ministro na cadeia, mas o Netanyahu está tentando aí dar um jeito para não conseguir, para não ir para a cadeia, cara. Será que ele consegue, cara? Estão tendo reuniões aí para agilizar isso, né, cara? Então, a gente não sabe se ele está tentando dar um jeito, a gente não sabe exatamente o que ele está tentando ou não. Tá? A questão é a seguinte: primeiro de tudo, se isso acontecer, se o Netanyahu fizer um acordo e sair da política em troca de não ser preso, okay, tem que dar aqui os parabéns para o Marcelão Treisman aqui da nossa equipe do Conexão, que já tem mais de um ano, ele comentou no grupo de WhatsApp da gente que ele acha que é isso que vai acontecer. Ele vai entrar num acordo para não ser preso e sair da política. Enfim, então se isso acontecer, é uma baita de uma previsão, porque dentre uma infinidade de possibilidades, cravar essa aí é realmente genial. Mas enfim, ainda não aconteceu, então não dá para dar parabéns para ninguém. Que essa semana o jornalista Ben Caspit, que é um dos biógrafos do Netanyahu e também um dos maiores inimigos do Netanyahu na mídia israelense, enfim, o Netanyahu é um hater do Ben Caspit, podemos dizer assim, e eu acho que os sentimentos são recíprocos dos dois lados, mas enfim, ele é jornalista da Rádio 103 FM e do jornal Maariv, né? E ele disse essa semana de que estavam tendo conversas a portas fechadas entre o Mandelblit, que é o Yoetz Mishpati, que é, enfim, assessor jurídico da Knesset, que tem poderes parecidos com o do procurador-geral no Brasil, não exatamente todos,
que está no seu último mês do seu mandato, já está há um tempão nesse cargo, que foi escolhido pelo próprio Netanyahu e depois se sentiu traído por ele, né, quando ele aceitou parte das denúncias contra o Netanyahu, e quando ele começou a ser atacado pelo Netanyahu e pelos partidários do Likud, ele fez várias declarações condenando o Netanyahu muito mais do que ele faria antes, do que ele fazia antes, pelo menos. Então, eles teriam feito 5 conversas a portas fechadas, nas quais eles estariam discutindo, debatendo a possibilidade do Netanyahu não ser preso, da acusação mudar, em troca de um afastamento dele da política por 7 anos. Okay? De quem foi a iniciativa dessas conversas, a gente não sabe. O Netanyahu foi questionado pela jornalista Yonit Levi, do Canal 12, na entrevista que ele deu antes das eleições, se essa era uma possibilidade, um acordo desse feito com a justiça, para que ele não fosse preso, que as acusações, enfim, elas fossem revogadas. Ele disse que não existe isso, que ele ia provar a sua inocência, porque não tem nada, e que quando isso começasse todo mundo ia ver que não tem nada. Ele continua negando isso agora, continua negando essa possibilidade de acordo. O Mandelblit também não comentou, né? Mas, enfim, aparentemente, segundo o que vários repórteres apuraram depois, essas conversas aconteceram. Okay? Qual seria o acordo discutido? A pasta 2000 seria fechada, que é a pasta que o Netanyahu é acusado de fraude e abuso de poder por ter tentado trocar com o dono do Yediot Ahronot, Noni Moses, uma melhor cobertura por uma lei que prejudicasse o jornal Israel Hayom, que é um jornal gratuito distribuído em Israel e que desbancou o Yediot Ahronot como principal jornal do país. Okay? O Netanyahu diz que foi só uma tentativa de desmascarar o Moses, mas a justiça não entendeu dessa maneira. O Moses também é réu nesse processo. Essa pasta seria cancelada, a pasta dos presentes continuaria igual, dos presentes que recebeu indevidamente, e a pasta 4000, na qual ele é acusado, além de fraude e abuso de poder, também de recebimento de propina, ou de suborno. Essa pasta, o suborno seria cancelado, ele seria só fraude e abuso de poder, e o Netanyahu ele não seria preso, ele não teria mais risco de ir preso, ele pagaria uma multa pelo que ele fez, uma multa alta, e faria entre 3 e 6 meses de serviços voluntários sociais, né? Voluntário não é exatamente o termo, para pagar pelos crimes que teria cometido. E ficaria livre da prisão, e ele receberia o kalon, que é um conceito que a gente explicou há pouco tempo, que é uma proibição de exercer cargos públicos, por exemplo, ser deputado na Knesset, quanto menos ser ministro ou primeiro-ministro, por 7 anos. Enfim, o que estaria evitando esse acordo de ser costurado agora é que o Mandelblit ele quer que o Netanyahu renuncie depois que os próximos juízes sejam empossados, okay? Porque aí eles podem votar o kalon. E o Netanyahu ele quer renunciar o mais rápido possível, ele quer fazer essa coisa mais rápido renunciar, porque nesse momento, se isso acontecer agora, ele pode não ser mais deputado, mas seguir sendo o líder do Likud, mesmo que ele não esteja na Knesset. Tem gente que acha, o Ben Caspita é um deles, que o objetivo do Netanyahu é constranger o Mandelblit, é mostrar o seguinte, olha só, ele estava disposto a fazer um acordo comigo, ia cancelar o suborno, ia cancelar a pasta 2000, o que mostra que essa acusação é uma farsa. Minhas conversas com ele foram só para mostrar isso para vocês, que eles só querem me tirar do jogo político. Todo o objetivo deles é esse. Eu nunca estava disposto a isso, vai ser um teste. Conhecendo o Netanyahu, isso não é impossível. O problema é que, como não existe registro oficial dessas conversas, a menos que o Netanyahu apareça em gravações sobre isso, a gente não tem como saber exatamente. O Mandelblit tentar fazer isso no último mês do mandato dele, também é muito estranho, né? Porque ele está saindo agora do jogo, ele podia deixar as coisas do jeito que estão e que o próximo procurador toque o caso adiante. E esses acordos feitos, né, eles nem sempre a justiça respeita o acordo feito entre o assessor jurídico da Knesset, do governo, e o réu. Né? A justiça pode ignorar. Como, por exemplo, foi no caso do Olmert, o ex-primeiro-ministro, que a justiça ignorou o acordo que ele fez, que faz não tanto tempo, como um próprio juiz que fez um acordo com a justiça, o juiz da cidade de Nazaré, por assédio sexual, e a justiça não aceitou o acordo e o julgou mesmo assim. Né? Mas foi mais uma jogada de gênio, que é um gênio político como ele mas se vai ser suficiente para fazer ele voltar a exercer o poder, não dá para saber, porque desmoralizar a justiça para os seus eleitores não é suficiente para ganhar uma eleição. Né? Para ganhar uma eleição, ele precisa convencer as pessoas que votam contra ele de não votarem ou de votarem nele.
E ele não tem conseguido mostrar isso nas pesquisas, ainda que ele também, as pesquisas elas estejam mostrando que, se por um lado o governo atual ele não consegue se manter, por outro lado o Netanyahu não consegue construir uma base, e com os ataques frequentes que ele tem feito ao Irã, ele tem minado talvez essa última possibilidade de formar um governo. Bom, vamos então à última notícia desse nosso segundo bloco, que foi sobre uma plantação do Keren HaKayemet LeIsrael, né, o fundo, na época chamado, né, era o Fundo de Criação do Estado de Israel, para que o Estado seja criado, e é um fundo que existe até hoje. Uma das atividades que o fundo desenvolve é a plantação de florestamento, não vou nem dizer reflorestamento, né, mas é o florestamento de muitas regiões aqui. Começou desde então na Palestina e continua sendo feito aqui em Israel. Essa semana eles começaram mais uma dessas atividades na floresta de Yatir, que ela fica ali bem na fronteira da Cisjordânia, o que gerou uma série de protestos da população beduína no local, que reivindica a posse das terras onde começaram, né, a plantação dessa floresta. Houve muita confusão, quebra-pau, tiroteio, polícia, fogos de artifício, enfim, muita gente ferida, muita gente presa. O deputado Mansur Abbas Durham, ele falou que essa política do governo, do KKL, né, o governo ter deixado isso acontecer, era como se estivesse enfiando uma faca nele, pela frente, inclusive, ele falou, não uma faca pelas costas, que o deixava numa situação muito difícil, né, frente aos seus eleitores ali, a população beduína do sul do país. João e Rafa, o pau quebrou. É uma política muito, que eu vou fazer uns comentários depois aí sobre essa política de florestamento e o que ela representa dentro do Estado de Israel, mas o que acontece também é que nem sempre a terra é de quem diz que ela é, né? Tem pessoas que já estão aqui há muito tempo e reivindicam também a posse da terra. E aí, como é que fica isso, cara? O tema ele é muito longo, muito extenso, ele daria um podcast inteiro ou até uma série de podcasts, mas só para tentar ser breve, né? O Keren HaKayemet, né, o conhecido como KKL, a cobertura florestal, ele é o grande gestor, ele é o grande dono e gestor das terras de Israel e também o grande gestor das florestas em Israel. Em 100 anos, a cobertura florestal de Israel ela foi de mais ou menos, era menos de 1%, tá, 100 anos atrás, e hoje já passa de 7%, o que é um feito bastante louvável. E muito disso tem a ver com as atividades do KKL. Essa questão de florestamento ou reflorestamento depende muito da escala de tempo que a gente usar, né? Claro que se a gente usar uma escala de tempo de poucos séculos, é florestamento, que é plantar no deserto. Mas se a gente for pensar em 10 mil, 20 mil anos, uma parte dos desertos que existem em Israel, eles são desertos degradados, eles são desertos que a gente tem que pensar que o berço da civilização foi no Oriente Médio, né? Foi em grandes regiões de Israel. Então, a prática agrícola já de 10 mil anos quase, sucessivos impérios e guerras devastaram florestas que existiam no que hoje a gente acha que é deserto, nessa faixa do norte do Negev, que é uma transição aí. Então, um debate muito extenso, um debate muito profundo. As razões que levaram o KKL a plantar são motivos de muitos debates, né? É claro que existia uma erosão profunda do solo, tá? É uma coisa que os britânicos também começaram a perceber, a devastação, principalmente pelo Império Otomano, tá? Boa parte das florestas foi devastada recentemente, ainda 100 anos atrás no Império Otomano, para a construção de uma grande ferrovia aí atravessando o Oriente Médio. E os ingleses perceberam que isso estava arrasando os solos, tá? Estava tendo uma erosão muito grande. Então, tiveram algumas razões ambientais e práticas também nisso, né? Do tipo, não precisamos de agricultura e tudo mais, mas também tiveram muitas razões políticas, tá? Principalmente com o sionismo. Então, quando os britânicos começaram a dar sinais que a terra ia ser dividida entre judeus e árabes, dependendo de quem ocupava mais a terra e tal, né? Na falta de gente, na falta de judeus para colocar em alguns lugares, o pessoal foi colocando árvores, tá? Usando alguns precedentes legais do Código Legal herdado dos otomanos e dos ingleses, em que árvores e florestas justificavam posse de terra. Então teve muito a ver com isso, tá? Tem críticas também muito, muito profundas do florestamento posterior, já na divisão do Estado e tal, ou a independência do Estado em 48, quando o KKL plantou árvores até para ocultar algumas ruínas de vilarejos palestinos que foram, enfim, né, abandonados por diversos motivos. Então,
tem problemas muito grandes. A forma também, né? O tipo de árvore, o tipo de monocultura de uma árvore que ela é nativa, que é o pinheiro, o pinheiro de Jerusalém, mas que ele não é nativo em boa parte dos lugares onde ele é colocado, fazendo uma monocultura que está muito mais suscetível a incêndios que a gente vem sofrendo hoje em dia. Enfim, tem uma problemática muito grande. Chegando agora perto de onde a gente está falando, né, que é a floresta de Yatir, primeiro de tudo, eu sou muito suspeito para falar dessa floresta, porque essa é a maior floresta plantada do KKL, maior floresta de pinheiros em Israel. É provavelmente a floresta mais seca do mundo, tá? Que ela está na área que é um limiar de sobrevivência da floresta. Cada ano que passa, a gente comemora que a floresta sobreviveu, porque o risco de colapso é iminente. E olhando para tudo isso, o meu orientador do doutorado, ele há mais de 20 anos construiu uma estação de pesquisas permanente lá, e é lá onde eu fiz boa parte do meu doutorado, é lá onde meu grupo faz todas as nossas pesquisas. A gente tem uma torre de medições acima das árvores, e enfim, a gente mede os fluxos, tudo mais. O nosso estimadíssimo amigo Yair Mal também fez modelagem do doutorado dele em Yatir. Hoje em dia ele trabalha com a gente com dados científicos de Yatir, fazendo modelos de previsão, de cálculos super avançados, super bacana. Então, assim, eu primeiro falo do coração, né, quando eu falo de Yatir. E se você olha o mapa de Yatir, ele é um triângulo virado assim de cabeça para baixo, e a base dele é retinha. Por quê? Porque a fronteira norte dele é a linha verde, tá? Que divide Israel com a Cisjordânia. E ele foi plantado ali na década de 60, e boa parte dos motivos do plantio era justamente isso, era tentar estabilizar lá aquela fronteira na linha verde e, inclusive, ocultar tanques para a eventual guerra de 67, que ela já vinha ameaçando acontecer anos antes, né? Então, assim, isso é sabido ali, né? Assim, é uma coisa que a gente frequenta a floresta e tudo, é uma coisa que ninguém nem esconde, tá? E... Só te interrompendo um segundo, Rafa. Para quem viu a série Falda, se não me engano, na terceira temporada, eu vou dar um spoiler, se você não viu, tá por vida agora, quando duas pessoas estão fugindo da Cisjordânia e estão indo em direção a Gaza, eles pegam um táxi que vai tirar eles da Cisjordânia, eles fogem pelo bosque de Yatir, no sul da Cisjordânia, e pegam uma estrada, se não me engano, a estrada 31, que a gente vai tocar nela daqui a pouco, que vai levar eles até a fronteira ali com a faixa de Gaza. Só esse comentário. Pois é, esses buracos na cerca, eles são conhecidos. Eu tenho um colega pesquisador que ele é palestino, ele atravessa a fronteira todos os dias, e ele fala que são buracos na cerca que eles são... o pessoal de Israel faz vista grossa, assim, quando a situação tá ok. São buracos que eles são bem-vindos até, porque alivia lá o fluxo de... enfim, nos checkpoints oficiais. Mas, enfim, é uma região complicada, tá? É uma região... a gente, para entrar em Yatir, a gente tem que passar pela cidadezinha chamada Hura, que é uma cidade beduína, uma cidade paupérrima, em condições assim de moradia e higiene. Assim, tem lixão a céu aberto e as crianças brincando no lixão, junto com de onde é produzida alguma agricultura lá. É uma coisa muito complicada. Eu uma vez peguei um tiroteio na cidade de Hura, que foi pior do que qualquer tiroteio que eu já peguei no Rio de Janeiro. Assim, foi muito, muito perto de mim. Com a minha experiência de Rio de Janeiro, eu estava dirigindo, eu consegui dirigir de cabeça baixada e fugir, mas foi uma coisa surreal, assim, de fuzil mesmo, tá? Mas, assim, a relação com os beduínos e com a KKL é muito complexa, porque quem toma conta da floresta de Yatir são beduínos. Os beduínos são os guardas florestais, eles são responsáveis pela torre de observação 24 horas que tem para prevenir incêndios, eles são responsáveis pelo centro educacional que tem em Yatir. Então, assim, boa parte dos funcionários do KKL nessa região do país, eles são beduínos e são profissionais excelentes, eles medem a chuva, eles fazem um monitoramento aí muito, muito diligente aí das condições meteorológicas, tudo, são grandes parceiros nossos, tá? Então, começar aí com esse adendo. E, enfim, fazem a segurança também, trabalham em empresas de segurança, tem porte de arma, a gente tem plena confiança em boa parte dos funcionários aí do KKL que são beduínos. Agora, teve essa questão aí, de repente, se você quiser introduzir o que aconteceu essa semana e tal, e aí depois eu dou uns pitacos. Bom, então, o que aconteceu essa semana é diferente, né? Além da rotina que o Rafa descreveu agora. O Keren Kayemet anunciou um plantio de árvores, né, numa região do norte do Negev,
bem próximo da floresta de Yati. Não sei dizer exatamente se é um prolongamento, se é uma extensão da floresta ou se é uma nova plantação, hein? Como, enfim, atividades que o Keren Kayemet faz todos os anos, né? E isso gerou uma grave crise com a população beduína do Negev, hein? E com o Partido Uram, que faz parte da coalizão. De onde veio essa crise? Hein? Isso é importante agora a gente dar só um contextozinho pequeno para que o ouvinte possa entender. Essa crise ela deriva de três fatores principalmente. O primeiro é que, enfim, o Rafa explicou que essa floresta foi, no momento, construída mais ou menos para fortalecer a fronteira de Israel, naquele momento com a Jordânia, né? Porque a Cisjordânia foi conquistada da Jordânia em 67. Mas agora essa plantação ela se dá num território que está do lado de cá do muro, né? Do lado de cá da linha verde, um território que é Israel desde 48. Enfim, e que os beduínos alegam que está sendo feita em cima de terras agrícolas deles, né? Terras que são enfim, onde eles produzem, onde eles plantam, onde eles trabalham, e que, enfim, que segundo os beduínos da região, mais uma tentativa de Israel de ocupar terrenos e territórios que são deles por direito, enfim, por pertencimento à terra por séculos ou até milênios, né? Enfim, essa é a primeira questão, que Israel estaria ocupando áreas ativas, né, que produzem. Hein? A segunda questão é que Israel não reconhece uma série de aldeias beduínas. Hein? O Estado não reconhece, nunca reconheceu, inclusive muitas delas, talvez a maioria, que existem desde antes da criação do Estado de Israel. Existe uma polêmica grande em relação a isso. O Estado ele diz que ele não pode reconhecer todas essas terras porque elas são feitas de maneira ilegal. Os beduínos, muitos deles ainda são nômades. Eles não podem decidir onde eles vão construir e não vão construir cidades e depois exigirem que o Estado reconheça e dê todos os serviços. E temem, isso não é dito explicitamente, mas temem que no futuro eles queiram exercer alguma autonomia ou até soberania sobre esses territórios. Então, o segundo tema, que Israel muitas vezes lança mão, o Estado e sucessivos governos, de políticas públicas para cercear e para evitar os beduínos de poderem fixar a posse da terra em determinadas regiões. Plantar árvores é um desses meios através dos quais Israel consegue controlar essa expansão dos beduínos ou que eles se fixem nesses territórios. Outra opção é construir vilarejos e aldeias judaicas, né? E aí tem outras questões. A terceira grande polêmica aí é que há pouco mais de um mês foi solto, depois de um longo tempo na prisão, o líder do partido paralelo ao Uram, né, que é o Movimento Islâmico Divisão do Norte, né, que foi posto na ilegalidade há umas 2 décadas, mais ou menos, por ter sido considerado pela justiça israelense como incentivador e apologista do terrorismo, enquanto o Uram, que é o Movimento Islâmico Divisão do Sul, nesse momento se colocou como contrário ao terrorismo, como um meio de alcançar os seus objetivos e enfim, participa da política israelense e foi tão legitimado que hoje em dia faz parte da coalizão. Enfim, essa soltura desse membro do líder da Divisão do Norte, que no momento fugiu o nome, talvez se Marquinhos lembrar, ele pode falar, ela colocou o Uram, de determinada maneira, uma pressão, né, porque ele liberou um concorrente, né, do movimento, que está movimentando as massas, incitando a população, né, uma postura gravemente anti-sionista, e o Uram, dentro dessa coalizão, ainda não conseguiu dar à população palestina tudo que eles prometeram, né, a população, árabe israelense, tudo que eles prometeram na campanha para angariar esses votos. E a gente sabe que boa parte dos votos do Uram, cerca de 50% dos votos do Uram, vem de beduínos do Negev. Hein? Então, quando o Uram vê esse tipo de coisa acontecendo, eles simplesmente não podem ignorar essa situação de braços cruzados. Então a polêmica ela foi tripla, porque tem protestos de beduínos acontecendo ali, porque julgam que suas terras estão sendo tomadas por uma iniciativa que a princípio é pública e neutra de Israel, né, de nenhum grupo político, o que não é exatamente verdade, a gente vai chegar lá depois. Enfim, até mesmo os movimentos apartidários, como o Keren Kayemet, eles têm eleições internas e os partidos políticos têm influência em quem vai ser o representante ali, o líder que vai assumir cargos específicos ali, né? E o Duvdevani, que é o presidente do Keren Kayemet, hoje em dia é um cara ligado à direita religiosa em Israel. Enfim, ele tem uma agenda política. A gente já viu antes desse caso, quando ele autorizou o Keren Kayemet a fazer plantações enfim, usar o seu direito de florestar regiões
do outro lado da linha verde, do outro lado do muro, né? E então, assim, tem essas manifestações dos beduínos que vivem no Negev, tem o Uram ali, também nessa situação, enfim, e tem todo esse contexto que se envolve, que eu vou voltar a falar daqui a pouquinho, que foi a polêmica que deu na Knesset essa semana. Mas, basicamente, esse é o contexto que está acontecendo agora. Uma plantação, extensão de Yatir ou uma outra plantação bem próxima ali, em áreas produtivas, né, beduínas, que limita, né, a extensão de terra dos beduínos na região. Esse conflito, ele é já muito antigo, né? Assim, só para contar uma anedota, assim, né? Em 2007, eu morei num kibbutz no Negev, no norte do Negev, não muito longe dali, e eu trabalhava na agricultura, e foi um ano de plantação de muitos campos novos, o ano que eu trabalhei lá. E eu percebi que os campos eram plantados de uma forma meio intercalada, assim, né? Quando o kibbutz foi expandir a sua área de plantação, ele pegou, assim, uma área, em vez de pegar a área adjacente, pegou uma área, sei lá, 1 quilômetro depois e deixou um vazio no meio, assim, né? E algumas centenas de metros, enfim, vazio no meio. E eu perguntei, por quê? Por que não pega logo a área adjacente? E aí o pessoal do kibbutz falou, não, porque a gente precisa da posse, a gente precisa arrendar a terra do KKL, e ao invés de arrendar a terra adjacente, a gente está numa disputa aqui por espaço com os beduínos. Eles querem área para trazer o seu rebanho, e a gente quer área para expandir nossos campos. Se a gente deixar uma área morta aqui entre os nossos campos, a gente vai pegar mais a área ainda, porque nunca que o KKL vai liberar essa área aqui morta entre os nossos campos para os beduínos poderem trazer as ovelhas. Então, num próximo passo de uma outra nova expansão, essa área aqui já está quase garantida para a gente. E eu fiquei bastante horrorizado quando eu escutei isso em 2007. Mas é isso, é o conflito presente, né? Eu mencionei essa cidade de Hura, que é por onde eu tenho que atravessar para chegar em Yatir, e há poucos anos Israel tentou criar uma cidade judaica lá chamada Hiran, Har Hiran, que tem muito essa tendência também, né, de pegar um nome que tradicionalmente era árabe e dar uma hebraizada nele e tentar, né, reconfigurar, né, a identidade geográfica do lugar. E isso deu uma confusão danada já há vários anos, que esse problema aí de Hiran, ele vem se desenrolando aí ao sul da floresta de Yatir. Então, assim, o barril de pólvora, ele estava lá, né, e pronto para explodir. E ele, de fato, explode, né. Os beduínos, apesar de serem relativamente uma parcela muito pequena da população e tal, muitos ainda precisam de áreas muito extensas, né, para ir levando os rebanhos e dar uma... enfim, mudar, intercalar um pouco as áreas onde os rebanhos vão fazer o pastoreio. Então, a área útil que eles precisam para a sobrevivência do modo tradicional de vida é muito extensa. E aí fica essa disputa, né, de tentar confinar, né, os beduínos. Israel foi criando cidades beduínas e tentou confinar eles em cidades fixas, né? Você tem a cidade de Tel Sheva, ao sul de Beersheba, que é uma cidade beduína confinada, né? E, enfim, o barril de pólvora estava aí, pronto para explodir, e essa semana explodiu. Eu só queria fazer uns comentários sobre toda essa questão que vocês colocaram, mas na verdade eu senti agora que seria mais uma envelopada em tudo que vocês colocaram, né? Porque a gente vê essa política, né, de construir, como você colocou, Rafa, lá no início, é interessante, né, que no movimento sionista, lá no início, não tinha como ocupar com pessoas, né, como colonizar, então eles resolveram fazer florestas, né, plantar florestas para que aquela terra ali fosse pelo menos como se estivesse dizendo que a população judaica que vivia na Palestina na época, ela tinha um controle sobre aquela região, né? Isso é uma coisa interessante, isso acontece até hoje, porque essa política do KKL de controlar terras para evitar a expansão de qualquer vilarejo que não seja de maioria judaica, né? Um vilarejo judaico, né? Porque é muito raro a gente ver assim, vilarejos mistos, né? É uma questão constante, né? Em Jerusalém Oriental, há várias regiões que elas foram bem embaixo da Cidade Velha, que eram regiões que eram de Jerusalém Oriental jordaniana, e depois que elas foram anexadas a Israel em 67, elas foram transformadas, até recentemente, algumas delas, em parques nacionais, né? Não necessariamente eles estão ligados ao KKL, mas eu acredito que todos os parques nacionais sim estão ligados ao KKL, mas ele impede que a população palestina, né, que vive em Jerusalém Oriental,
expanda seus bairros, expanda suas casas, né? Ou seja, ele usa essa política, o Estado acaba usando essa política como uma forma de impedir o crescimento, não o crescimento populacional, né? Mas a expansão territorial de regiões que são povoadas pela população não judaica dentro do país, né? E é exatamente esse o caso que a gente vê agora também nessa floresta aí de Yatיר. Mais uma tentativa de você evitar que uma determinada população do país tenha possa se expandir naturalmente, né? Porque a gente vê isso, a expansão, né, das cidades, vilarejos judaicos, ela acontece constantemente, né? E muito interessante também que, se por um lado o KKL ele usa essa política de criação de floresta, de florestamento para impedir o avanço de populações não judaicas, por outro lado, florestas do KKL também muitas vezes acabam sendo destruídas, florestas que foram sendo regiões, né, que foram sendo florestadas ao longo dos anos, elas acabam sendo destruídas para que estradas sejam construídas, para que vilarejos, né, ou enfim, Ishuvim, Moshavim, judaicos, eles sejam expandidos, né? Ou seja, por um lado, a floresta é criada para impedir a expansão de uma determinada população, e por outro lado, florestas são destruídas para que justamente uma outra população possa se expandir pelo território. Eu acho que é uma questão muito interessante, eu acho que é o uso da terra, né, com meios políticos totais, assim, e levanta muita questão sobre o próprio sionismo, e, na minha opinião, sobre a questão sobre sionismo e democracia, né? Se esse tipo de política, ela faz parte de um Estado realmente democrático, onde que todos os seus cidadãos são tratados de forma igual, né, frente ao Estado. Eu acho que isso levanta todas as séries de questões aí que, enfim, fica mais... Acredito que a gente não vai fazer isso hoje no podcast, mas levanta essas questões que são interessantes e importantes a gente estar discutindo, né? Maravilha. Eu só queria, então, sim, fazer... bom, já que eu bati bastante no KKL aí, mas eu também, assim, tenho que reconhecer que toda a pesquisa que eu faço é tudo com muita manutenção, assim, e apoio do KKL e tal. Então, assim, existe um lado também que o KKL, o processo de plantio das florestas foi uma bagunça, foi, às vezes, faltando aí um parecer técnico mais rigoroso, mas o KKL ele vai tentando o Israel inteiro foi criado meio no improviso, né? Inclusive as florestas. E hoje, e justiça seja feita, hoje em dia o KKL está se renovando bastante. Ele lançou um programa no passado chamado Os Florestadores do Futuro, que eu conheço boa parte das pessoas que entraram nesse programa, pessoal de formação assim, de ecologia e engenharia florestal de altíssima qualidade científica e técnica, e realmente o KKL está tentando entrar aí no século XXI com uma visão bem inovadora aí das florestas, mas é claro, como em qualquer lugar do mundo, isso tem que ser acompanhado com um forte lado social, assim, né, porque o meio ambiente, ele está totalmente inserido no componente social da espécie humana. Então, assim, você acompanhar como é que as populações, as sociedades tradicionais e, enfim, a sociedade de uma maneira geral se relaciona com as mudanças ambientais, seja desmatamento ou seja reflorestamento, é essencial ter um acompanhamento social, e isso eu ainda não vi se renovando no KKL. Espero que fique a dica aí. Enfim, eu vou puxar esse gancho agora, na verdade não é exatamente esse gancho, mas eu vou fazer, na verdade, uma volta aí de uns 90 graus, vamos dizer assim, e vamos levar essa questão que já tocou em política, mas para a política institucional, né? E mais especificamente para a Knesset. Porque esse caso que a gente está comentando agora, enfim, ele gerou uma série de protestos ontem e hoje. Hoje fecharam a Estrada 31, enfim, ontem queimaram um carro de um jornalista do Haaretz, um protesto dos beduínos, apedrejamento, fogo de artifício. A briga está sendo grande, e o Mansur Abbas, ainda que ele tenha condenado os protestos violentos enfim, que tenham passado dos limites, ele disse que não vai ter acordo nesse caso, né? Que vidas humanas são mais importantes do que árvores, e que o que querem queimar precisa parar de plantar. E ponto, que as pessoas precisam ter essa condição de subsistência, e ponto final. Reparem que ele não entrou na questão nacional quando ele fez esse comentário, mas teve uma pessoa que fez questão de entrar na questão nacional, que já tinha tentado outras 2 vezes com menos êxito, né? E que dessa vez percebeu uma faísca para poder causar um grande incêndio, e é especialista nisso, e ele, enfim, 2 vezes ele não conseguiu aproveitar, porque
as condições não eram tão favoráveis, mas dessa vez aí, talvez estimulado pela secura do Negev, né, ele conseguiu causar esse incêndio, que é o Netanyahu, né? Benjamin Netanyahu, o líder da oposição, ele está esperando o momento certo para implodir a coalizão, e ele encontrou o momento mais sensível, né, desses 6 meses de governo agora. Ele tentou fazer isso na semana passada com a lei da energia elétrica, que a gente falou aqui, né, em dizer que que Israel estava entregando o Negev, que o governo estava entregando o Negev para o movimento islâmico, e o sionismo era o fim do sionismo. Ele tentou fazer isso, na questão da lei da cidadania, inclusive votou contra a lei da cidadania, mas dessa vez foi diferente. Por que foi diferente? Porque o Uram tem ali uma linha vermelha da qual eles não podem passar, né? Eles podem aceitar uma lei de energia elétrica que tem que passar pelo crivo do Ministério do Interior e que vai encontrar alguma resistência ali com a Ayelet Shaked. Eles podem, que é a ministra do Interior e que é uma pessoa de direita, eles podem, ter problemas com a lei da cidadania e demorar um pouco para que as famílias palestinas consigam, que os palestinos casados com israelenses demorem um pouco mais para receber cidadania. Eles podem aceitar que o orçamento que eles exigiram seja um pouco menor do que o que eles vão receber na prática, né? Tudo isso é engolir sapo, afeta a imagem deles perante os seus eleitores e os seus potenciais eleitores, mas ainda assim dá para você ir levando. Mas quando você vê o Keren Kayemet plantando árvores no Negev, a população beduína se insurgindo, okay? E o governo, através da figura do Zeev Elkin, que é o ministro da Construção Civil, incentivando isso aí, né? O Uram não pode ficar de braços cruzados. E o Netanyahu, ele sabe disso. Ele sabe que ali estão metade dos eleitores do Uram, no mínimo, e gente que, sem eles, o Uram não passa a cláusula de barreira, né? Nem com feitos mais consideráveis nesse governo, porque é uma população muito grande que está votando neles ali, que você não vai votar em ninguém, ou talvez vote na lista unificada, que precisa ganhar um apoio ali nessa batalha. Okay? E o Likud não está fazendo isso por crença ideológica de que essa é uma questão fundamental. Há 2 anos, o Amir Peretz, do Partido Trabalhista, que estava no governo, né, como ministro da Economia, ele travou essa plantação, essa mesma plantação do Keren Kayemet nessa região. O Likud não abriu a boca, né, e as coisas continuaram seguindo normalmente. E esse ano, de repente, o Netanyahu voltou com o mesmo discurso de incitação, e dizendo que estão perdendo o Negev, que se pararem de plantar as árvores ali, é a prova de que o Bennett está entregando o Negev. Ele sabe que o Bennett ele é muito sensível a essa questão, porque a campanha dele, parte dela, foi baseada num discurso até mesmo racista, na minha opinião, né, de dizer que as gangues beduínas estão roubando o Negev do povo judeu, como se não fossem eles os oprimidos, nesse caso, né, que não recebem os serviços, basicamente, que eles fossem o problema da violência das quais eles são as principais vítimas, né? Mas, o Netanyahu usa esse discurso que é tão caro ao Bennett e ao eleitorado do Bennett, que ele sabe que o Bennett não pode ficar calado, nem o Bennett nem as pessoas do seu partido, frente a esse discurso, e que sabem que o Uram não pode ficar parado frente a essas práticas. Okay? Então, eles estão colocando o governo contra o próprio governo, okay? E o Uram não vai voltar atrás nessa questão. E alguns elementos do governo estão dizendo o seguinte: mas não pode ser que o Uram, qualquer coisa, crie uma crise. Eles têm que começar a admitir que ser parte da coalizão é você engolir alguns sapos de vez em quando. O problema, nesse caso, é que essa não é mais uma crise. Essa é uma grande crise, que pode colocar fim à carreira política do Mansur Abbas e a toda a revolução que ele está fazendo na sociedade árabe, que pode, em vez de ser uma revolução, ser um grande fracasso e fazer com que esse processo seja mais uma página na história ultrapassada. Então, o Netanyahu ele percebeu isso, e ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa até o governo cair, enquanto ele continuar lá, né, na posição que ele está. E o governo está tendo que enfrentar essa situação, que ainda não está resolvida, e eles vão ter que resolver essa situação em breve. E realmente há um risco do governo cair caso eles não cedam e freiem a plantação de árvores do Keren Kayemet. Okay? E qual é o interesse do Zeev Elkin de permitir que isso aconteça? Além, obviamente, de ele ser um deputado de direita, né? O Yossi Werther, do Haaretz, jornalista muito inteligente, um dos meus preferidos, se não o meu preferido, hoje em dia em Israel, ele citou um caso interessante do Elkin. Né? O Elkin é um dos políticos mais antigos da Knesset. Ele entrou na Knesset como deputado do Kadima. Né? Ele tinha sido do Likud e foi para o Kadima junto do Sharon, né? Que era um partido de centro que o Ariel Sharon criou,
quando ele saiu do Likud, que levou metade do Likud com ele, outra parte do Partido Trabalhista, outros deputados de outros partidos, né? Enfim, para poder romper com o bipartidarismo, né? E, enfim, e o Elkin foi com ele. Então ele saiu do Likud para ir para lá e ele entrou na Knesset pelo Kadima. Quando o Kadima caiu, quando o Olmert caiu no governo, o Elkin foi para o Likud, hein? Voltou para o Likud. Então ele chamou a atenção de que o Elkin, ele está desde 2006 na Knesset, ele nunca foi da oposição. Ele foi do governo no Kadima, foi do governo no Likud e agora ele está no governo Nova Esperança, que é o partido do Guidon Sar, né? Então ele está dando esse passo pensando já no próximo governo, hein? Que ele vai estar dentro, segundo o Yossi Werther, porque ele nunca está na oposição, ele está sempre dentro. Então ele está tentando ali favorecer um lado, os dois lados ao mesmo tempo e vendo onde é que o vento sopra, né? Enfim, está lá então a explicação de por que isso está acontecendo agora. Mas alguém vai ter que frear o Elkin, porque senão o governo cai, a menos que seja do interesse do Elkin derrubar o governo. Eu não sei se ele vai ter força para fazer isso sozinho, né? Mas enfim, está aí o grande perigo dessa coalizão cair. É realmente um caso envolvendo uma plantação de árvores no Negev, que há 2 anos passou despercebida, que nunca foi, apesar de ter sido alvo de polêmica algumas vezes, nunca foi tão decisivo assim, e dessa vez pode ser que seja. Hoje eu ouvi na televisão, né, no rádio, né, na verdade, que já tinham chegado a um acordo que iam parar, o KKL ia parar as atividades no momento, não ia continuar aí plantando as árvores. E tinha no início da manhã ainda teve confusão durante o dia também, porque apareceram algumas pessoas que ainda achavam que a decisão não tinha sido tomada de parar o trabalho, e aí teve confusão, mas agora eu acho que chegaram aí a esse acordo. Foi uma pressão muito grande, e eu acho que nessa queda de braço aí o Mansur Abbas, ele realmente puxou a corda para o lado dele. Não vou dizer que saiu vitorioso, mas vou dizer que conseguiu puxar a corda para o lado dele. É isso. Eu só queria fala aí, fazer Rafa, pequeniníssimo comentário. Só para lembrar que isso tudo está acontecendo no ano sabático, tá? Que é um ano que não se deveria plantar nem árvore, nem agricultura. Então, todos os lados da história estão teoricamente errados. Eu quero dizer isso porque quando teve Rosh Hashanah, na época de Rosh Hashanah, né, o Ano Novo Judaico, quando começou esse ano sabático, teve um debate grande se Israel ia parar as atividades de plantios de árvore ou não. E eu acho que esse problema todo aí vai dar margem para grupos aí religiosos ortodoxos para falar, viu, não avisei que não era para plantar nada? Deu confusão. Pois é ano sabático, segundo a lei judaica, é importante explicar, né, para os nossos ouvintes não judeus, que a terra, segundo os mandamentos, né, da Mishnah, ela tem que ser plantada, ela tem que ser trabalhada durante 6 anos, e no sétimo ano ela tem que descansar. E curioso também que o Ben-Gvir foi lá plantar árvore em pleno ano sabático, né? Ele que é religioso, ortodoxo, foi lá, pegou enxada e foi lá plantar árvore só para provocar os... Ou seja, o mandamento é provocar os beduínos, não é deixar a terra descansar. Exatamente. Estamos nos aproximando do Ano Novo das Árvores aí, nos próximos dias. É a festa de Tu B'Shvat, o Ano Novo das Árvores, judaico. É verdade. Agora, o mandamento, João, do Ben-Gvir é não plantar árvore, não plantar árvore é provocar os beduínos ou não deixar a terra de Israel ser habitada por outras pessoas não judeus, cara? Eu acho que esse é o mandamento dele, né, cara? Agora, a gente nem precisa perguntar para ele, você já deu a resposta. Você deu a resposta que ele ia dar. Que tem mitzvot mais importantes uma que a outra. Mais importante, é verdade. Você não está preocupado em plantar árvore, está preocupado em tirar os outros. Mas é isso. Deixa o bem vir. Bom, gente, alguém tem algo mais a declarar nesse ponto aí? Podemos passar. Pode passar. Vamos passar então para o nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões interessantes aqui em Israel. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é interessantíssima e é sobre terremotos. É isso mesmo. Eu, na verdade, assim, desde que eu cheguei a Israel, e tem 11 anos isso, eu ouço que o país está aí à beira de um terremoto, se bem que eu acho que isso é uma coisa que não se pode prever, mas todo mundo fala que a cada 100 anos tem um mega terremoto aqui na região. Já tem muito mais, já tem acho que mais uns 120 anos que não houve ainda um terremoto grande aqui na região. De vez em quando há tremores de terra, a gente fala na televisão, volta e meia, na Jordânia, porque Israel está bem no meio, né, quer dizer, bem do lado da junção de placas tectônicas, então isso acaba acontecendo, mas a gente teve um terremoto no Chipre essa semana que foi sentido aqui em Israel. E aí eu pergunto, Rafa, nosso país aqui, cara, tá aí suspeito de, nos próximos anos, no próximo período, enfrentar um terremoto seríssimo, cara, ou
Isso é história aí pra boi dormir, cara. Não, Marquinhos, tá sim. Israel tá localizado numa falha geológica, né? Então, só para a gente se localizar, todo o Mar da Galileia, né? O Lago Kinneret, o Mar Morto, o Rio Jordão e todo o Vale da Aravá, tudo isso é uma falha geológica. Tudo isso é um grande vale, porque de um lado é uma placa tectônica, do outro lado é outra, né? Israel está no continente asiático, mas está na placa tectônica africana. Inclusive, eu fiz trabalhos de campo tentando olhar para as montanhas da Jordânia, olhar para as montanhas de Israel, porque tem a falha que abre esse espaço do vale, e a falha também vai para frente e para trás. Então tem é uma coisa muito louca, assim, é uma falha geológica muito especial, essa que Israel está. Então, assim, totalmente, tá? Pode ter um terremoto muito grande a qualquer momento, assim como já teve muito tsunamis em Israel, tá? Toda a cidade de Cesareia, tudo isso, boa parte da cidade histórica romana está afundada no mar por causa de um tsunami, por causa de um terremoto. Então a coisa é séria. Teve um terremoto um pouco mais de 100 anos atrás na cidade de Tzfat, morreram dezenas de pessoas, causou a migração de milhares de pessoas para fora de Israel, porque foi um terremoto devastador e tal. Esse ciclo aí de 100 anos, tal, isso não existe, assim, não existe uma coisa cíclica, tá, nos terremotos. Existe uma chance estatística de ter terremotos mais fortes ou menos, mas, e como você falou, é impossível prever. A desgraça do terremoto como desastre natural é que, ao contrário de outros, como, sei lá, um grande furacão, coisas assim, que já dá para prever com alguns dias de antecedência e tal, cara, o terremoto não dá, a não ser no mesmo minuto que começa a acontecer e tal, é uma coisa de pouquíssimos minutos, e a qualquer momento, a qualquer hora pode acontecer. Vou acrescentar uma coisa aqui rapidinho, algumas informações e também vou fazer umas perguntas para o Rafa, para ver se ele pode ajudar a gente a esclarecer isso. Primeiro, o último grande terremoto que aconteceu em Israel faz um pouco menos de 100 anos, Marquinhos, foi em 1927, né? Foi um terremoto que o epicentro dele foi Jericó, né? Na época todo o território da Palestina era mandato britânico, mas ele foi muito sentido em muitos lugares, em Hebron, em Lod, em Ramleh, em Jerusalém. Jerusalém tem fotos dessa época da Cidade Velha com construções desabadas. O Muro das Lamentações ficou lá em pé, como a gente sabe. Esse terremoto deixou 290 mortos e mais 900 feridos. E foi o último grande terremoto, né? Enfim, existe um dito que é repetido aqui em Israel, que um grande terremoto acontece em Israel a cada 100 anos e um super grande terremoto acontece a cada 1000 anos. Como o Rafa disse, não é exatamente... Não existe, essa lógica não existe, isso é que as pessoas acreditam. Mas a gente teve em Israel alguns grandes terremotos ao longo da história. O Tanar cita um deles, por volta de 750, 760 anos da Era Comum, no livro de Amós, né? É o primeiro que a gente tem algum registro, ainda que o registro seja um livro bíblico, né? Mas a partir do ano 31, antes da Era Comum, a gente já tem outros registros que não são só bíblicos, né? Enfim, de terremotos. Alguns deles, segundo os relatos da época, que deixaram milhares de mortos, hein? E que destruíram boa parte do país. Enfim, quem conhece um pouco da história aqui de Israel e da região, sabe que, quem conhece um pouco da arquitetura e tal, sabe que muitas construções do país, elas não são originais, são reconstruídas, porque, basicamente, os originais foram destruídos em terremotos em boa parte do país. Inclusive, enfim, tem uma lógica que no curso de guia de turismo eu aprendi, que era, enfim, que as construções, pelo menos as construções cristãs, elas sempre são assim. A primeira delas é lá da época do Império Bizantino, aí chegaram os muçulmanos e transformaram numa mesquita, e aí teve um terremoto, aí chegaram os cruzados e transformaram de novo numa igreja, aí teve outro terremoto, e chegaram os muçulmanos depois e transformaram de novo numa mesquita, e assim ficou até, enfim, até hoje em dia, basicamente, na grande maioria dos lugares. Salvo algumas que foram construídas em cima de destruições e outras construções, por exemplo, a Igreja do Santo Sepulcro. Em 1995, a gente teve o último terremoto que o epicentro foi em Israel, no sul, na verdade, a 150 quilômetros de Eilat, né? Se não me engano, ele foi no mar. Só um adendo, teve um terremoto na Idade Média que ele causou um tsunami no Mar Morto. Hoje em dia, eu acho que seria impossível um tsunami no Mar Morto, pela pouca quantidade de água que tem no lugar. Talvez o Rafa possa falar isso também depois. Mas, enfim, esse foi na região de Eilat, a 150 quilômetros ao sul, no Mar Vermelho. E aí, baseado nisso, em 99, o governo ele lançou uma estratégia para controle, né, enfim, com grandes equipes de
especialista em geologia, geografia e sismologia, para poder fazer uma avaliação de como se proteger. E desse projeto, dessa questão, foi criada uma unidade de prevenção de terremotos, placas de tsunami para levar as pessoas para correr, para saber para onde ir, caso tenha tsunami em algumas praias do país, etc, etc, etc. E o principal desses projetos era um de fortalecimento dos edifícios e das ruas no país, né, das construções públicas civis, que se chama, o principal dele se chama Tama 38, que é um projeto que ele tem, ao mesmo tempo, um objetivo urbanístico e com cunho social, que é pegar os edifícios mais antigos e acrescentar neles estacionamento e outros andares, né? É feita uma licitação, uma empresa com uma empreiteira ganha, esses moradores concordam, todos eles, ela reforma o edifício, constrói uma MAD, que é uma coisa uma lei de 1990, da época da Guerra do Golfo, que todas as construções novas no país elas têm que ter um bunker interno, que em geral é uma estrutura de ferro, que é um quarto da casa, né, inteira. Na Guerra de 2014, que a gente viu aqui, teve um foguete que atingiu um prédio em Rishon LeZion, e o prédio inteiro desabou e ficou só a estrutura do mamad em pé, né? Então realmente protege contra ataques de foguetes, também protege contra terremotos, né? Enfim, então eles constroem o mamad, reforça a construção, constrói um estacionamento subterrâneo e 2 andares para cima. E a empresa que constrói, ela tem o direito a vender os apartamentos desses andares. Várias cidades, enfim, entraram nesse plano. Em muitos edifícios está sendo construído. O governo renovou, era para ter acabado esse ano, 2022, renovaram até 2024. Hein? O principal objetivo do Tama é melhorar as estruturas das construções mais antigas para caso tenha um terremoto no país. Hein? Enfim, mas também serve para outras, para baixar o preço dos apartamentos, para que a gente tenha mais oferta. Né? A maioria dos edifícios em Israel são edifícios antigos e tem 3, 4 andares, aí eles também tem que botar elevador, né? Então, botar elevador nos prédios, que favorece a população deficiente física, os mais idosos também, enfim, e aumentar também o tamanho dos prédios, a altura, mais apartamentos, você tende a atender essa demanda por moradia em Israel, que é muito alta, a população cresce muito, fica cada vez mais alta. Enfim, mas não só isso, também por causa da questão dos terremotos. Eu imagino que isso não seja suficiente. Tem muitos prédios que não passaram pelo Tama. O prédio onde eu moro, por exemplo, não. O do Marquinhos, com certeza, não precisa, porque Modena é uma cidade criada em 96, né? Então, todas as construções já têm mamado, por exemplo, e já são construções mais novas. Mas o edifício que eu vivo aqui em Kfar Saba tem moradores que ainda não assinaram e a construção não começou. Né? Então, se tiver um terremoto, eu imagino que o meu edifício ele tem o risco de cair. Se tiver um terremoto aqui em Kfar Saba, que fica nordeste de Tel Aviv. Né? Enfim, eu escutei também que a previsão do Picud Oref, que é a unidade de defesa civil do Exército, né, das Forças Armadas, ela acredita que um terremoto na magnitude que foi igual ao de 1927 causaria um número de mais de 30 mil mortos e 200 mil refugiados no país, o que é impensável. A corona não matou nem 8 mil até agora. A guerra que matou mais israelenses até agora matou 6 mil, que foi a Guerra de Independência. Né? Então, enfim, de 48, é um número impensável. Né? 30 mil mortos seria um desastre incomensurável, tipo, ninguém pode pensar. E eu queria saber, Rafa, enfim, se você acha que essas medidas são suficientes, se existe alguma coisa que eu não citei, se existe alguma imprecisão no que eu disse, e, enfim, o que o governo faz, o que poderia fazer para evitar vítimas desse terremoto. A gente acendeu esse alerta após esse terremoto no Chipre, que, aliás, não tem nada a ver, pelo que eu entendi, né, pelo que eu escutei de um geólogo falando na rádio, não são as mesmas placas que geraram esse terremoto lá, não quer dizer nada sobre a movimentação tectônica aqui em Israel, mas, enfim, pode acontecer aqui também. E aí, o que está sendo feito, o que se pode fazer? A gente está seguro, a gente está muito em perigo? Comenta um pouquinho aí. Cara, João, você deu uma aula de história geológica aí que eu aprendi muitíssimo, cara. Primeiro, muito obrigado aí, parabéns pela pesquisa, adorei aqui, fiquei no meu lugar de sempre como ouvinte do podcast aqui. Mas, não, falou muito bem. Eu acho que esse relatório da Defesa Civil israelense é de fato muito preocupante e exato. A gente tem que lembrar que Israel, a região central de Israel, é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo. E os maiores danos que os terremotos causam, hoje em dia, são por causa das construções humanas, né? Claro que pode ter um desabamento de uma montanha aí, enfim, né? Uma rocha, coisas assim, também naturais, mas é claro que as construções humanas são o que causam mais
danos aí na eventualidade de um terremoto. E nós estamos numa das regiões mais densamente povoadas do mundo e feita no improviso, né? Há cerca de 70 anos atrás. E aí a coisa é uma receita aí para um problema muito grande. Esse plano que você citou, o Tama 38, ele é uma maquiagem, né? Ele é quase que uma piada, assim, do que devia ser feito. Porque ele é uma grande aventura de empreendimento imobiliário aí, né? Eu acho que não dá para levar a sério como uma medida de política pública de prevenção a terremotos, né? Assim, ele é um grande acordo que faz pouca gente ganhar muito dinheiro, porque pensa comigo, é uma medida que os empreiteiros ganham a licitação, eles vão lá, fazem aquelas melhorias no prédio, ganham apartamentos para vender e beleza. Agora, não tem o menor controle do Estado onde isso vai acontecer, determinações e tal e tal. Então, onde que esses programas acontecem? E mais importante, onde eles não acontecem? Um empreiteiro que ele não é obrigação, ele não surgiu com a obrigação de cuidar do bem-estar da população, ele surgiu com bem-estar, com a obrigação é um business, né? É um negócio dele. O Estado está lá para proteger a população. Ele não vai pensar, eu vou lá naquele bairro que os prédios são muito antigos, que o material é um pouco pior, que a estrutura não é muito boa, que é um pouco desassistido pelo Estado, e vou lá fazer uma filantropia, vou ajudá-los a se proteger dos terremotos. Não, o empreiteiro ele vai fazer isso no bairro mais nobre, que vai adicionar lá uma garagem para um prédio que já vale muito para valer mais ainda, que é o que o pessoal quer. Esse é o interesse do empreiteiro, esse é o interesse da população. O Estado não participando, não obrigando, determinando as áreas que mais precisam dessa proteção, a coisa fica como está. Se tiver um terremoto, meia dúzia de ricos que concordaram com esse Tama 38 vão estar protegidos, mas a grande massa da população ainda não está. Tá? Os bairros mais abandonados de Tel Aviv continuam abandonadíssimos. E é um programa que, sinceramente, é uma piada. Eu continuo muito despreparado. Eu me preocupo muito se a estratégia for essa, para proteger a população de terremotos. Eu discordo plenamente. É real esse número de 30 mil mortos que eles calculam? Olha, é muito possível. É muito possível. Eu não entrei nos detalhes da modelagem aí que eles fizeram, que com certeza, né, mas em geral dá para confiar, sabe? Eu acho que o pessoal em Israel trabalha com projeções bem confiáveis. Eu acho que dá para confiar sim, cara. A gente está na área mais densamente povoada do mundo, uma das. Então, e com prédios muito velhos, muito precários, feitos no improviso. A coisa é receita para desastre, sim. É preocupante. E esse Tama 38 não está ajudando, assim, está maquiando a situação para quem pode, né, para os privilegiados, mas a coisa não está muito boa, não. Eu acho que é exatamente essa questão do Tama 38, eu acho que, tipo, para ajudar em terremoto, não sei se realmente tem muito vai ter muito efeito, não. Agora, para o mercado imobiliário tem um efeito gigante, né? Porque estão remodelando prédios, né? Colocando novos apartamentos e todo mundo... Quer dizer, não sei se todos os nossos ouvintes conhecem, mas aqui a gente tem um problema seríssimo no mercado imobiliário, que é uma falta enorme de apartamentos e casas. Então, os preços aqui de apartamentos são muito, 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 muito caros. O que é uma das maiores crises aqui do país, né? Porque a população jovem tem problemas, tem dificuldades para comprar o seu apartamento. Então, esses apartamentos são reformados e depois, quando são vendidos, né, o valor deles aumenta absurdamente, né? Ou seja, a população que deveria ser beneficiada com esses novos apartamentos continua não sendo beneficiada, porque ele é tão caro que o cara continua sem poder comprar. E aí favorece, mais uma vez, quem já era favorecido anteriormente. É complicado. Só para lembrar que no último conflito que a gente teve esse ano, se não me engano, em abril, enfim, uma das críticas que, pelo menos que a oposição no momento tentou jogar contra o Netanyahu é que ele prometeu que a população da região do sul ela ia ganhar mais abrigos e que os apartamentos iam ser melhores fortalecidos, porque eles são alvos de muitos foguetes quando tem um conflito com Gaza, e cidades como Ashkelon e Ashdod, que juntas
chegam a ter 400 mil pessoas e que estão bem próximos ali à faixa de Gaza, recebem muitos foguetes, elas têm um percentual menor, por exemplo, do que Tel Aviv, que é uma cidade ainda mais antiga do que essas duas, né? De construções com abrigo. E, enfim, a população lá tem que ir para a escada, está aqui recebendo 5 vezes mais foguetes que Tel Aviv, né? Talvez tendo 10 vezes mais chance de ser atingido. Então, e o governo tinha prometido fortalecer as construções e não fortaleceu. Então, isso que o Rafa comentou do Tama 38 não chegar exatamente nas cidades que precisam, né? Quando a gente fala em terremoto, por exemplo, ele pode estar se referindo talvez a Tveria ou a Beit Shan, que talvez historicamente tenha sido das cidades mais afetadas por terremotos no país, mas também, em relação ao conflito, a gente também pode dizer que o Tama poderia ajudar, né? Levando mamado para essas construções, salvando vidas ali. Mas os empreiteiros não estão muito interessados em construir em Ashkelon, que tem um valor de mercado muito mais barato e onde a margem de lucro é muito menor do que construir mais no centro do país. Mas, enfim, só para fechar esse tema, porque a gente tem mais um tema para esse bloco aí que não podemos deixar passar. Vamos lá. Bom, então é isso. Vamos então já para essa nossa próxima notícia aí desse bloco, que ela tem a ver com o Lago Ahula, no norte de Israel. Eu me lembro, quando eu estava vendo essa notícia, eu me lembrado daquele podcast que eu fiz, não terminei ainda a série, né? Mas enfim, falando que lá no início da criação do Estado, ainda na década de 50, esse lago que tinha uma vasta região de, se eu não me engano, era um tipo um pântano, manguezal, assim, não sei nem se é possível isso, mas enfim, foi o que eu entendi, era um local no norte do país que ele servia de vamos dizer assim, o repouso de muitos pássaros, né? Eu via isso naquele desenho do Pica-Pau na minha infância, né? Que o Pica-Pau muitas vezes ia para o sul no inverno porque era mais quente, né? E a gente via o Lago Ahula, ele era uma região onde os pássaros, né? Que fazem essa viagem, eles paravam para descansar e muitos deles ficavam aqui, né? Era como se fosse já o sul para eles, já era aqui o Lago Ahula. Esse lago foi drenado ainda na década de 50, completamente drenado, causou um impacto ambiental muito sério na região. Até hoje se discute muito se a drenagem do lago ela foi positiva ou não para a região. E essa semana a gente teve um caso aí que apareceram várias aves mortas ali naquela região. Conta isso pra gente aí, Rafa, o que aconteceu, cara? Então, só dando um passo atrás, assim, né? A nossa espécie humana é muito preocupada com si própria, mas esquece que a gente está totalmente conectado às outras, assim, né? Então, só para dar um exemplo, né? A gente está vivendo uma pandemia mundial aí com um vírus altamente contagioso né, e acaba sendo bastante mortal por causa disso. E a gente esquece de relacionar isso com uma epidemia anterior, que foi, na verdade, a epidemia de porcos na China em 2019, que dizimou aí acho que mais da metade do rebanho de porcos da China, e isso é apontado como uma das razões que fez as pessoas migrarem para comer carne de animais silvestres e que acabou liberando esse coronavírus na espécie humana, fez as pessoas entrarem mais em contato com carne de animais silvestres. E agora a gente está nesse paralelo aí com uma epidemia de gripe aviária. Está tendo uma epidemia global de gripe aviária, né? A gripe das aves. E provavelmente, né, ela tá lá, começou esse novo surto na criação de aves de cativeiro, de aves para abate. Na Europa está bastante tomada aí por essa epidemia. Escócia, todo o norte da Europa. E a coisa vai se espalhando para os animais, para as aves silvestres. Né? E com a chegada do inverno, como o Marquinhos falou muito bem do nosso amigo Pica-Pau, essas aves elas migram para o sul, né, para a África, e o último ponto de paradas delas antes de atravessar o deserto do Saara é Israel. Israel é o segundo maior ponto do mundo de passagem de aves migratórias, tá? São 500 milhões por ano, é um número surreal. Bom, provavelmente boa parte dessas aves chegou com algum vírus lá da gripe aviária do norte da Europa e encontrou aqui em Israel com um número muito grande de aves vindo de outros lugares, aí da Ásia também, de outros lugares da Europa. Todas se encontram em Israel e se abastecem bastante de comida e água antes de atravessar o Saara. E aí aconteceu um desastre. Tá? A gente, em poucos dias, já tem aí mais de 10 mil aves mortas, principalmente uma espécie chamada grua,
que é uma ave muito grande, assim, como se fosse uma cegonha cinza, uma ave muito bonita, muito grande. E são imagens do apocalipse, assim, no Lago do Hula. É um lugar que eu adoro. Eu fui agora em novembro, fui 2 vezes seguidas, 2 fins de semana lá, observar os pássaros, fazer caminhada, tudo. É um lugar muito bonito. Eu sonhava, enquanto eu estava escrevendo a tese de doutorado, que eu quase não saía de casa, eu sonhei com esse lugar. Assim que eu acabei, eu fui comemorar fazendo passeio nesse lugar. Então, assim, para mim é muito chocante ver, são imagens do apocalipse mesmo, são milhares e milhares de árvores boiando mortas no Lago do Hula. E, Marquinhos, você falou, né, da questão histórica aí do Lago do Hula, que secaram o lago e tudo mais. Isso foi um capítulo surreal na história de Israel, um dos maiores desastres ecológicos provocados pelo KKL, que justiça seja feita, já fez bastante meia-culpa aí, sabe? Eles já reconheceram que foi totalmente descabido isso que eles fizeram, tanto que na década de 90 eles realagaram parte do lago, mas o que a gente tem hoje é 10% do que já teve historicamente, tá? E era essencial para filtrar a água que chegava no Mar da Galileia, tudo mais, enfim. Mas diversas mudanças ambientais também contribuíram aí para essa tragédia que aconteceu agora e, bom, que inclusive provocou o fechamento, tá, do Parque do Hula, que é um dos maiores parques de observação de aves do mundo. Está fechado por 2 meses aí a visitantes, porque existe um pânico de que essa gripe aviária pule para os humanos. Ela é extremamente fatal para os humanos, mais de 50% de mortalidade. Então, existe um pânico que ela passe para o ser humano. Fecharam por 2 meses para a visitação aí o Parque do Hula. Mas o que acontece, tá? Mudanças ambientais na África, ou seja, o aquecimento global também fez com que o inverno ficasse menos rigoroso em latitudes mais ao norte. Então, se o inverno em Israel era um pouco mais frio 30, 40 anos atrás, e as aves preferiam ir para o sul, hoje em dia o inverno já está mais ameno e muitas aves não continuam para a África. Elas ficam em Israel o inverno inteiro, que aqui em Israel já está mais quentinho do que no norte da Europa, que elas estão acostumadas, não precisa ir até a África. Em segundo lugar, desmatamento, perda de habitat natural dessas aves na África fez também com que elas nem tivessem para onde ir. E aí ficar em Israel não é nem muito uma questão de opção, é necessidade, e elas sabem disso. Fora isso, como eu falei, 10% da área original do lago, hoje em dia, é lago. O resto são terras de agricultura, e principalmente de grão de bico, que é um grão que as aves adoram comer. Então, o que os agricultores, depois de muitos conflitos, chegaram num acordo? Que eles vão colocar pontos de alimentação dessas aves para evitar que elas invadam os campos de agricultura. Só que as gruas, que já são animais, essas aves aí migratórias, que elas vivem em grupo, elas migram em grupo, inclusive é uma estratégia de sobrevivência aí para a migração ficar mais fácil, elas ficam mais confinadas ainda em espaços muito pequenos, esses pontos de alimentação. E aí foi receita para o desastre, bastou poucas aves trazerem o vírus, infectou muitas, milhares, e elas morriam no lago à noite, e aí ficavam boiando e o vírus se espalhava pela água, e a coisa foi assustadora mesmo. Bom, Rafa, gostaria muito de agradecer mais uma vez pela sua presença e obrigado aí por mais essa aula, né? Você sempre dá uma aula, traz essas questões aí sobre o meio ambiente e a natureza aqui em Israel que a gente pouco conhece. Eu, na verdade, no Lago Ahula, fui uma vez só, há muito. Eu tinha acabado de chegar aqui em Israel, ou seja, tem mais de 10 anos que eu não vou. Eu me lembro que estava um calor infernal. E aí, no período que eu fiz aí o podcast e falei do lago, eu realmente fiquei imaginando será que não foi uma coisa absurda, né? Fazer essa drenagem, esvaziar um lago, né? E hoje você colocando aqui realmente foi um dos maiores desastres causados, né? Pela política na época, né? Que achou que deveria fazer isso. Enfim, é uma pena que isso tenha acontecido. Mas, mais uma vez, gostaria de te agradecer aí pela sua, não só explanação, né? Pela sua participação como um todo no podcast. É sempre muito legal ter você aqui com a gente e, é claro, está sempre muitíssimo convidado para quando quiser participar. Grande abraço, Rafa. Brigadão, cara. Valeu, brigadão. Já eu volto. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho. Manda aí, Nelsinho.
Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço pro João, que essa época do ano toma aquele café preto quente, cafezinho brasileiro que ele manda trazer especialmente e que agora está vendendo também em várias partes do país. Campeonato israelense de futebol tem um novo líder, é o Maccabi Haifa, que foi campeão ano passado. Foi a 41 pontos e o Hapoel Beersheva, que liderou por muitas rodadas, está com 40, porque o Hapoel Beersheva perdeu por 1-0 por Maccabi Tel Aviv, e aí deu sopa para o azar e o Maccabi Haifa disparou. Para vocês terem uma ideia, o terceiro colocado é o Hapoel Tel Aviv com 29. Então a gente tem Maccabi Haifa 41, Hapoel Beersheva 40 e o terceiro está com 29, o Hapoel Tel Aviv, que vem com uma sequência de vitórias, uma reação bonita no campeonato. É isso aí, vamos acompanhando, o campeonato vai até maio, então tem muita água para rolar ainda. Um abraço. Valeu, mestrão, brigadão pelo seu comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui mesmo. Beleza, ficamos por aqui nesse episódio 120, episódio super especial com a presença do nosso amigo doutor Rafael Stern. Eu gostaria, mesmo ele já estando offline, gostaria de agradecê-lo novamente pela sua participação. João, nos falamos na semana que vem e gravamos nosso podcast 121, porque eu quero dormir, porque já são 00:30 aqui em Israel. Um grande abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.